יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom. Quanto mais melhor. Amém? Baruch Hashem, louvado seja o Eterno. Como é bom louvar o Senhor, né? Como é bom esse dia maravilhoso. E pensar que outrora nós não conhecíamos o que era um Shabat. Perdemos tempo, perdemos experiências e perdemos muitas brahot do Eterno. Mas, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, que hoje nós temos o conhecimento desse dia maravilhoso que é o Santo Shabat e viemos aqui à casa de Deus para louvá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo e para receber do Eterno a medida perfeita da sua energia espiritual, da sua essência sobre as nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos estar fazendo um estudo a respeito da Parashá Vaerá, a 14ª Parashá. Quem esteve aqui na sexta-feira? Quem esteve aqui na sexta-feira? Deixa eu ver. Levanta a mão. Amém, Baruch Hashem. Teve algumas... Pelo menos a intenção tá bom, né? Teve intenção, amém, Baruch Hashem. Eu gostaria de perguntar para vocês, como que foi o shur aqui ontem? Baruch Hashem. Foi bom? Foi bom, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Toda honra e toda glória ao Eterno. Então, quem esteve aqui ontem no shiur, aprendeu um pouco a respeito da Parashá Vaerá, uma Parashá maravilhosa. E hoje nós vamos estudar um pouco mais, né? Parashá que está no livro de Shemot, Shemot 6:2, e ele fala, é uma continuação da Parashá passada, de Shemot. Essa Parashá Vaerá significa e apareci. Então o Eterno está falando que apareceu a Moshe, né? Falou com Moshe. O que acontece? Sem muitas delongas, eu gostaria só de fazer uma breve introdução aqui, para nós começarmos direto na Parashá. Eu quero ser breve, tem bastante slide hoje, mas pode ficar tranquilo que eu vou gastar somente umas 2 horas, tá bom? Amém? Isso não foi unânime, não. Não foi unânime, não. Amém. Não, brincadeira. Vai ser rapidinho, mas eu tenho certeza que o Eterno vai falar conosco. Então, a Parashá Shemot, como nós falamos aqui ontem, é uma continuação da Parashá passada, onde Moshe ele questiona o Eterno. Moshe chega a um ponto, quando ele começa, né, a fazer o seu chamado, a cumprir o seu chamado de libertar o povo, né, das garras do Egito, das mãos de Faraó. Então ele chega para o povo e fala para o povo que o Eterno mandou ele vir tirá-los da terra do Egito, libertá-los ele da terra do Egito, e o povo ficou eufórico, Baruch Hashem, com muita emoção, né? O povo ficou feliz, Baruch Hashem. Claro, se você tiver, né, passando algum problema, chega alguém e fala assim, eu vou tirar você do seu problema, você vai ser muito feliz, Baruch Hashem, né? Você vai conhecer a verdade sobre os fatos da sua vida, amém, Baruch Hashem. E assim foi na Parashá Shemot, finalzinho dela, assim conta a história. Porém, quando o Faraó fica sabendo, né, e foi o estudo da semana passada, Faraó aumenta a carga. O negócio fica mais pesado. né? Então vocês estão tendo tempo, vocês acham que esse Deus vão te libertar? Ah, você quer adorar esse Deus no deserto? Ah, então tá bom, vocês estão tendo muito tempo. Então agora você vai ter que buscar a palha. Além de você fazer os tijolos, porque era entregue a palha para vocês, aí o faraó faz um decreto, agora vocês vão ter que ir buscar a palha, achar a palha onde ela estiver, e aí achando a palha, vocês vão produzir, e detalhe, vocês vão ter que produzir a mesma quantidade. Ou seja, vamos jogar para o dia de hoje? E é isso que nós aprendemos. Quando nós estamos nesse mundo, quando
nós vimos para a visão da Torá, quando você é convidado para Beit Shalom, você acha que as coisas vão melhorar, mas muitas vezes ela fica mais pesada. Amém? Aí de repente você chega no Orochi e fala assim: ô Orochi, parece que depois que eu vim para Beit Shalom as coisas começaram a complicar para a minha vida. E é assim que o povo estava fazendo com Moshe. Ô Moshe, peraí, você está dando uma espada na mão de Faraó? Depois que você falou isso para nós, que Deus vai nos libertar, e se Deus vai nos libertar de verdade, porque Faraó aumentou a carga. Aí você vem para Beit Shalom, você conhece a Torá, fica maravilhado, conhece os mandamentos, aprende o que é Yeshua, quem é Yeshua de verdade. Yeshua era judeu, é judeu. Baruch Hashem, nunca imaginei. Então, e a Torá está ativa? Está. E eu tenho que obedecer a Torá? Tem. Porque se você obedecer a Torá, vai vir brahot sobre a sua vida. E você começa a obedecer a Torá. Você começa a guardar o Shabat. Você começa a ter o seu coração voltado para isso. E o que acontece? As lutas começam a se levantar na sua vida. E é aí que mora o perigo. Porque nesse momento que muitas pessoas não dão conta. Nesse momento as pessoas retrocedem. Moshe chega para o Eterno, no versículo 22, do capítulo 5, e diz assim, ele diz assim: Adonai, por que tu trataste o teu povo de forma tão terrível? De que valeu enviar-me? Pois desde que me aproximei de Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem lidado de modo terrível com este povo. E tu ainda não resgataste o teu povo. Então, Moshe faz uma reclamação para o Eterno. Fala, peraí, o Senhor me tirou lá, de onde eu estava, da terra do meu sogro, o Senhor me trouxe para cá, além do povo, o Senhor não libertar o povo, aumentou a carga. O que eu faço? E agora? E o Eterno começa então a sua paraxá, falando assim: falou Deus com Moshe e disse-lhe: Ani Adonai, eu sou Adonai. Apareci a Abraham, Isaac e Yaakov como El Shaddai, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome. O tetagrama, Yud-He, Vav-He, Baruch Hashem. Então, a paraxá de hoje é uma resposta de uma murmuração de Moshe. E muitas vezes nós estamos sendo Moshe, mas não de uma forma positiva, uma forma negativa. Nós estamos querendo entender o que está acontecendo. Muitas vezes você vem para Beit e você conhece a palavra, mas pelas circunstâncias você começa a desanimar porque você acha que as coisas vão sair tudo da forma que você pensa. O mal do ser humano, sabe qual é? É achar que tudo que ele planeja tem que seguir corretamente como ele pensa. Ele faz um planejamento, ou ele imagina algo, ele fala assim: eu vou fazer uma casa. Ele imagina que a casa vai ficar do jeito que o sonho dele. Mas na hora que ele começa a fazer a casa, ele fala: não é bem assim que eu pensei. Ele faz uma contabilidade e vai gastar 100 mil. Quando ele começa a gastar, é 150. É assim, Paulo? É 200. Mas eu não pensei que era assim. Isso para edificar uma casa. Mas engraçado, a Torá fala: onde você está edificando a sua casa? E quando nós vemos aqui para Beit Shalom, na realidade é isso que o Eterno está falando. Ele está nos dando a oportunidade de nós edificarmos a nossa casa. Baruch Hashem. Quem está edificando a casa na rocha, diz amém. Amém, Baruch Hashem. Se nós edificarmos a nossa casa na rocha, ela não vai se abalar pelas circunstâncias. Mas se nós fizermos a nossa casa de qualquer jeito, sem fundação, sem fundamento, a nossa casa vai cair. Assim é a pessoa que vem para a visão judaica e não permanece e não está disposta a trilhar o caminho que o Eterno
quer que ele trilhe. Não era hora ainda do povo sair do Egito. O Eterno tinha que se manifestar no Egito. O Eterno tinha que se manifestar durante as pragas, as matotes no Egito, porque eles precisavam ver tanto os hebreus quanto os próprios egípcios. Eles precisavam conhecer quem era o verdadeiro Deus, porque até então, quem conhecia o verdadeiro Deus na sua totalidade, na sua essência, quem era? Abraham, Isaac e Jacob. Por isso que o Eterno falou, peraí, Moshe, você está muito enganado. Seus pais, Abraham, Isaac e Jacob, eles me conheceram. E olha só, eles me conheceram como El Shaddai. O El Shaddai significa aquele que sustenta, o seio que alimenta. E eles, desde o momento que eu falei com eles, eles creram na promessa. E eles ficaram firmes na promessa até o final. Agora presta atenção, eu me declarei para você, eu me apresentei para você, eu me apareci para você, e você não pode se esquecer disso, não como El Shaddai, aquele que sustenta, mas como Yud-He Vav-He. E falei para você, Erie Asher Erie, eu me torno no que me torno, eu sou o que serei. Baruch Hashem. Erie Asher Erie, ele está acima das leis da natureza. Por isso que nós vemos tantos sinais, e o primeiro sinal que nós vemos no Egito é a transformação do cajado numa serpente. Então o Eterno está além das leis naturais. Ele está transcendendo para nós no seu grande nome, Tetagrama. E é esse nome que ele coloca nos filhos de Israel. É tão interessante que esse nome, esse acróstico, Yud-Kei Vav-Kei, ele está presente no nosso DNA, no DNA humano, Baruch Hashem. Só que espiritualmente ele está colocado sobre aqueles que têm uma aliança com Deus, o povo dele. Amém? Então todos nós temos uma aliança. Então o Eterno começa a sua paraxá falando assim, creia, porque você está sendo mais agraciado do que o seu patriarca Abraham, Isaac e Jacob. E nós somos esses agraciados. Então muitas vezes, irmão, quando você acha que a caminhada está difícil, quando você acha que aquilo que está acontecendo na sua vida é demais, para um pouquinho, respira. O Eterno não manifestou o seu poder total ainda na sua vida. Ainda há muito que o Eterno fará na nossa vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para o homem. Nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou e o que Deus tem preparado. Baruch Hashem. Interessante que eu não ia falar nada disso, mas o Eterno está falando conosco aqui. Amém? Eu creio que o Eterno quer fazer uma revolução em nossas vidas. Eu creio que o Eterno quer nos mostrar o seu poder, porque o que acontece é que durante a nossa caminhada, em vez da nossa tendência ser a gente aumentar o nosso ritmo, o nosso amor, a nossa energia para servir ao Eterno, em vez de sermos assim, conforme a nossa velocidade, o nosso amor e o nosso tempo de caminhada com o Eterno, a nossa velocidade aumente, o que acontece é o contrário, a gente retrocede. Então não ora como ora antes, não jejua como jejua antes, não faz a liturgia como fazia antes, não fica alegre durante o Shabat como era antes. Você quer saber de uma coisa? Não ama o nosso irmão como nós amamos antes. Isso é algo terrível. Isso é algo terrível. Uma coisa que aconteceu com Moshe, que fez com que ele saísse do Egito, foi que ele viu um egípcio maltratando o seu irmão hebreu, e ele intercede ali e briga com o egípcio e acaba matando o egípcio, salvando o hebreu. Mas logo em seguida, 2 hebreus começam a discutir, e ele intercede mais uma vez, líder como ele era, um líder nato, e ele fala assim, por que vocês estão brigando entre si? Vocês são irmãos, estão ahim.
E um deles diz assim: quem é você? Quem te colocou como juiz entre nós? Por acaso você vai nos matar como você matou o egípcio? E diz o Midrash que esse mesmo Arri conta o que ele fez para o faraó. Muitas vezes nossa luta não é lá fora. Muitas vezes não é com um goi lá fora, não é com aquele que não conhece lá fora. Muitas vezes nossa luta é com os de casa. Muitas vezes aqueles que precisam amar odeiam. Aqueles que precisam se unir em amor, eles se afastam. Isso é terrível. Alguém sabe me falar qual foi a causa da destruição do segundo templo, do Beit HaMikdash? Nós falamos sobre isso aqui no Shur. Alguém sabe? Sim, você pode estar pensando, não, o Beit HaMikdash foi destruído porque Yeshua, ele sacrificou-se no madeiro. E aí tinha que parar a adoração. Pode ser. Mas um fato que fez com que o Beit HaMikdash fosse destruído, e dizem os sábios, foi o ódio gratuito. Rinat? Rosh, me ajuda aí. Rinat? Sinat Rinat. Sinat Rinat. Ódio gratuito. Eles se odiavam entre si. Os judeus estavam se odiando entre si, várias vertentes, cada um acreditava numa coisa, e brigavam. Ao invés de se amarem. E o fato deles estarem sendo escravos ali no Egito foi por quê? Porque eles abandonaram o amor à Torá, abandonaram o amor ao Eterno, como eles tinham que ser, as promessas, eles não estavam crendo nas promessas do Eterno. E aí eles ficavam escravos na terra, porque é assim que o Eterno faz. Se você ama esse mundo, você vai ser escravo desse mundo. Se você ama a si mesmo, você vai morrer na sua vaidade. Aquilo que você mais ama, idolatra, que o Eterno permita que ninguém aqui cometa esse pecado, essa vodá, mas é aquilo que o Eterno vai retirar de você. O que você mais teme é o que você vai ter na sua vida. Infelizmente é assim que funciona, porque nada pode dividir o coração, o seu coração, o espaço do Eterno. No seu coração não pode ter nada dividindo com o Eterno. Amém? Baruch Hashem. Então a primeira parte dessa paraxá é um puxão de orelha. Você não está crendo? Você está desanimando no meio do caminho? 10 anos de Beit Shalom, será que você ainda está fervoroso como foi no começo? Quando era lá na garagem? Hein, Rosh? Será que todos nós estamos amando assim? Hã? Vai acomodando. Enfrentávamos, eu vou falar enfrentávamos, mas eu não sou dessa época. Mas eu quero dizer, enfrentávamos como nosso um corpo. Enfrentávamos frio, chuva. Enfrentávamos qualquer coisa para estarmos juntos. Amém? Letícia. Morar, Letícia. Será que nós estamos assim? Ajudávamos nossos arrimos. Tínhamos amor. Será que nós amamos? Eu vejo pessoas que entram numa visão e daqui a pouco começam a estudar, e elas têm tanto apreço por outras denominações, outras sinagogas, e muitas vezes não são capazes de compartilhar uma postagem da sua sinagoga. Vem irmãos de longe, postando no Facebook, curte, compartilha, fala, mas quando o irmãozinho aqui da Beit Shalom faz alguma coisa, eles passam o dedo, nem veem. Os estudos lá fora são maravilhosos, mas os estudos aqui dentro sempre tem um problema. Sempre tem. É ou não é, Rocha? Já não está servindo mais. Pois é. Não, Rocha, o senhor tem que ensinar isso. Mas peraí, o que está sendo ensinado aqui, será que você aprendeu o que está sendo ensinado aqui? Será que você está compartilhando com seu vizinho o que está sendo ensinado aqui?
Não, lá fora é mais bonito. E muitas vezes lá fora nem creem em Yeshua, mas é mais bonito do que aqui os que creem em Yeshua. Nós estamos no caminho da salvação juntos, estamos no mesmo barco, mas o barco do vizinho é mais bonito. A roupa do vizinho é mais bonita, o talite do vizinho é melhor, mas os daqui de casa... Misericórdia, igreja. Igreja não, carralho, desculpa. Olha, quase que escapou. Quase que eu trouxe lá de fora. Temos que mudar, ué. Temos que... Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia por isso também que eu falei. Vamos lá, que o tempo é curto. Olha lá. Comentário. Isso é. Shemot 7, 8, 9. Adonai disse a Moshe e a Aharon: quando o faraó disser a vocês, realizem milagres, fale a Aharon para pegar a sua vara e lançá-lo diante de faraó, para que ele se transforme em uma serpente. Agora, depois de Moshe ter levado um puxão de orelha, né? Moshe, o que você está fazendo? Quem convive próximo do Orochi entende esse negócio. O que você está fazendo? Essa frase. Mas isso é bom. O Eterno dá um puxão de orelha em Moshe, fala, peraí, o que você está fazendo? Volta para o caminho. O que você está aprontando? Muda. Entende que eu estou contigo. E faz o seguinte, você vai se apresentar diante de Faraó, e quando o Faraó pedir um sinal, pedir que você realize milagres, fala para Aharon pegar uma vara e lançá-la diante de Faraó, para que ela se transforme em uma serpente. Engraçado, por que serpente? Os sábios dizem o seguinte, que Moshe pediu 3 sinais. O Eterno, mas o senhor quer que eu vá lá libertar o povo? Então me dá um sinal. Então eu vou te dar um sinal. O que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Lança o cajado na terra. Moshe pega e lança o cajado na terra. Diz a Torá que o cajado vira uma serpente. Pega o cajado, Moshe. Sei não, hein? Será que eu pego esse cajado? Foi lá e pegou o cajado, virou cajado. Pegou a serpente, desculpa. Pegou a serpente e virou o cajado. Qual outro sinal? Eu quero mais um. Então põe a mão na sua capa. Porque antigamente era assim, né? Pôr a mão na capa, você cruzava os braços. Olha que ele põe a mão na capa, tira a mão, branca como a neve. Tsarat. Põe a mão de novo. A mão curada. Opa. Uai, com esses sinais aí. Mais um. A água que você tem aí, ela se torna sangue. A água se tornou sangue. 3 sinais foram dados para Moshe. Mas por que ele deu o primeiro sinal? Por que ele transforma o cajado em serpente? Porque Moshe tinha uma ferida dentro dele. Ele tinha uma ferida dentro dele. Ele era revoltadíssimo com aquilo que aquele irmão tinha feito com ele lá no Egito. E dentro dele ele chamava o povo hebreu de cobra, de serpentes. Eles são serpentes, eu não quero saber daquele povo, não. Aquele lá, eu estou criando, lembra da frase? Eu estou criando cobra para me picar. Era assim que ele via o povo. São cobras para me picar. Mas diz o Midrash que quando o Eterno fala para ele, joga o cajado na terra, e quando ele está na terra, ele vira uma serpente, e depois que ele pega a serpente na mão e sobe ela, tira ela da terra, ela vira um cajado. E o cajado é autoridade. Isso simboliza que esse povo, eles são problemáticos sim. Mas é o seguinte, eles são problemáticos quando eles estão em terra, eles são uma serpente. Mas se você levantar eles, o nível espiritual dele, eles terão autoridade sobre todas as coisas. E assim, com essa autoridade que ele explica para Moshe, ele vai até Faraó. A mão ressequida significa o seguinte: você não pode ficar de braço cruzado com o que está acontecendo com o seu povo. Você de braço cruzado com o que acontece com o seu povo. A sua mão
será ressequida, você será ressequido, porque você faz parte do seu povo, vocês estão em comum acordo, vocês estão conectados. Não adianta você falar mal do seu irmão, vocês estão no mesmo barco. Num barco onde os marinheiros não se entendem, o barco vai afundar. Então não cruze o seu braço, porque você também vai sofrer do mesmo mal. Baruch Hashem. A mesma palavra que foi dada para Esther, Mordecai fala para ela: você acha que você vai ser livre? Nós vamos daqui a pouco em Purim, né? Vamos adiantar um pouquinho. Mordecai fala para ela assim: Mordecai, você acha que você vai ser livre do que está acontecendo? Você acha porque o povo judeu vai ser morto, você não vai sofrer também? O Eterno talvez te levantou para se livrar, para livrar o povo da morte. E Moshe estava escutando a mesma coisa. Você está sendo levantado para livrar o seu povo. Talvez você está aqui, dentro dessa sinagoga. Olha, eu não ia falar isso, mas talvez você está aqui nesse local. O Eterno te colocou para você ver algumas coisas, para você ajudar o seu irmão. E não para você ficar de braço cruzado. Você e eu e nós somos errados. Somos um. Somos um corpo. Somos um só. Nem que ele precise derramar água sobre nós como um sangue, na forma de sangue. O sangue que purifica, ele fará. Amém? Baruch Hashem. Vamos lá. Comentário de Esforno em Shemot. Não é forno não, viu pessoal? É Esforno. Esforno. Rabino que ajudou a escrever o Talmud. Moshe executou sinais diante dos israelitas, para que eles não tivessem nenhuma dúvida quanto a ele ser um autêntico mensageiro de Deus para eles. O faraó, cuja dúvida não se relacionava com a autenticidade de Moshe, ele cria quem era Moshe, ele sabia, ele conhecia, como representante do povo. Ele teve de ser convencido da identidade de Deus, que Moshe alegou tê-lo enviado. Foi ele quem disse que não reconhecia nem mesmo a existência de tal Deus. Portanto, Moshe teve que realizar milagres, provando que tal Deus de fato existia. Então, tudo que nós passamos tem um propósito. Não era hora do povo ser liberto, mas o Eterno precisava se manifestar diante de Faraó e diante do povo, para que eles vissem e conhecessem de verdade quem era Adonai de Sebaot, quem era o Senhor dos Exércitos, quem era verdadeiramente Hashem, Deus. O Eterno quer nos usar para ver quem é Deus, para ver a transformação dele em nossa vida, para amarmos uns aos outros e sermos um povo diferente, sermos o quê? Luz para essa nação. Amém? Shemot 7:10. Moshe e Aharon apresentam-se diante de Faraó e fizeram conforme Adonai lhe ordenara. Aharon lançou a sua vara diante de Faraó e seus servos, e ela se transformou em uma... Quê? Mais uma vez o Eterno faz o milagre. Quando ele lança a vara, Aharon lança a vara, ela vira uma serpente. A serpente tem um símbolo no Egito. No Egito, a serpente se chamava serpente de Uraeus. Por isso que o Eterno começa o primeiro milagre, o primeiro sinal com serpente. Olha só, serpente de Uraeus, que é essa serpente que os faraós usavam aqui, ó, em cima, eu não sei como é que chama esse capacete, vamos dizer assim, essa coroa, vamos dizer assim. Em cima da coroa existia uma serpente, que era essa aqui, a serpente de Uraeus. A serpente de Uraeus tem um significado de invencibilidade. Por isso os faraós normalmente utilizavam a peça que carregavam uma homenagem à serpente Uraeus, se transformando assim em um símbolo de invencibilidade do seu poder e se tornou uma marca dos faraós durante todo o período da dinastia. Então o Eterno quis usar um símbolo para Faraó aqui. Quis mostrar algo para Faraó. Você carrega uma serpente na sua testa. Você é conhecido como a serpente do deserto, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Você adora um Deus
que você crê que te dá todo o poder. Então agora eu vou manifestar para você com os meus sinais, para que você veja que quem tem poder é Adonai de Sebaot. Baruch Hashem. É muito lindo. O Eterno, Ele é minucioso nos seus propósitos. Por isso que nós temos que entender cada momento da nossa vida. Existe uma frase judaica que eu nunca esqueço e eu sempre ensino. Ganzu letová. Tudo é para o bem. Tudo que nós passamos é propósito do Eterno na nossa vida. Algo de bom vai sair dali, porque você é escolhido. Separado, Baruch Hashem. Olha só, a serpente era mais astuciosa do que qualquer animal selvagem feito por Adonai. Bereshit 3:1. Então o Eterno está usando a serpente como um símbolo para nos mostrar algo. A palavra, a voz de Faraó sobre aquele povo era como a serpente lá no Éden, nos ouvidos de Ravá. Por isso que o povo estava preso naquele local chamado Mitzrayim, Egito. Por isso que hoje ele ainda opera, porque o ouvido, a palavra que está nos nossos ouvidos, é a palavra das nações em nossos ouvidos. São Edom falando nos nossos ouvidos, o sistema social falando nos nossos ouvidos, nos desviando do nosso caminho muitas vezes. A serpente ainda está em operação, infelizmente. E para vencer, para sair, voltar no caminho, permanecer no Eterno, você precisa vencer a serpente. E para vencer a serpente, você tem que clamar a Adonai, você tem que recorrer a Adonai, recorrer à sua Torá, obediência. Só assim nós vamos estar tendo poder e autoridade. Olha só, Shemot 7:11, contudo por sua vez o faraó chamou os sábios e feiticeiros, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo, valendo-se as suas artes secretas. Cada um lançou a sua vara, e elas se tornaram serpentes. No entanto, a vara de Aharon fez o quê? Engoliu as deles, Baruch Hashem. Aharon vai e joga, lança a vara diante de Faraó. Ela vira uma serpente. Interessante que a Torá fala, Aharon lança a vara, ele não fala mais nada. Porque se ele tivesse balbuciado algumas palavras, algumas coisas, alguma letra que fosse em hebraico, qualquer coisa que saísse da boca de Aharon, eles olhariam e falaram assim, esse é um feitiço. Mas não, Aharon mudo, ele lança a vara. Quando ele lança a vara, o próprio Deus faz o milagre. Porém, os feiticeiros, que foram chamados por Faraó, usando as suas artes secretas, ela se torna em duas serpentes. Não era uma, mas era duas, porque eles estavam dizendo, isso aí eu faço também. É assim, aí você veio aqui para brigar comigo, vai fazer, isso aí eu faço também. Necromancia comigo mesmo. Está aqui, ó. Virou duas serpentes. O interessante é o seguinte, pode se manifestar o que for, mas ninguém é entre os poderosos como o Eterno, nosso Deus, Baruch Hashem, Mikamorra. E ali a serpente, ela engole aquelas duas serpentes, onde aqueles feiticeiros, juntamente que o faraó fala, que sinal é esse? Que sinal é? Que Deus é esse? Porque ele está acima dos outros deuses, ele está acima dos encantamentos, ele está acima dos sacerdotes, feiticeiros. Que Deus é esse? Olha que interessante, o Eterno está mostrando algo. Aqui, o Eterno está mostrando para a nossa geração o que quer dizer a serpente engolir aquelas duas serpentes. Tudo tem um segredo. Olha que interessante. Nahash, a gematria, nos códigos alfanuméricos do idioma hebraico, Nahash é o nome de serpente. A gematria de serpente é 358. Se nós pegarmos a palavra Nahash, que eu não coloquei aqui em hebraico,
Mas se nós fizermos a gematria, o total é 358. Juntamente com a palavra Mashiach, a gematria também é 358. Vai, mulher, você está falando que o Mashiach é uma serpente? Tem certeza que alguém pensou, ele está falando que o Mashiach é a serpente? Não. Eu estou falando que o Eterno usa a mesma ferramenta Nahash, que fez com que o pecado entrasse, que fez com que a manipulação entrasse, dá mesmo poder. Lembra-se que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ele usa o lado negativo combatendo com o lado positivo o Mashiach. Então o Nahash está simbolizando também o Mashiach, que é a mesma gematria. Se por um lado entrou a feitiçaria naquele momento, com duas serpentes, a mesma autoridade está sobre o Mashiach naquela serpente de Aharon, que o Eterno usou para comer as duas serpentes, para o Hashem. Essa passagem está dizendo assim: aqui começa a minha redenção, aqui começa o propósito de Mashiach. Amém? Essa passagem diante de Faraó não era apenas um sinal de um povo que ia sair do Egito, de uma terra de escravidão, mas era um sinal de que ele enviaria o seu Mashiach para nos libertar do pecado e para nos dar a redenção e o mundo vindouro, Baruch Hashem. Aleluia. No Zohar é dito que quando a serpente sagrada, o Mashiach, serpente sagrada, o Mashiach, matar a serpente má, superar o medo e a insanidade, ele terá assim o mérito de se casar com a princesa divina, para se unir com a origem das almas de Israel, e assim trazer a redenção para o mundo. Rabino Yitzhak Ginsburg, Kabbalah e a cura da alma, parte 35. O que quer dizer isso, Moré? Isso quer dizer que quando o Mashiach se manifestar, ele irá casar com a rainha, a sinagoga, a carrada do Eterno. Nós somos a sua noiva. Ele trará a redenção quando ele vencer a má serpente, a serpente boa, Mashiach, na forma positiva do Eterno, em todo o seu poder. Ele fará as bodas do Cordeiro com a sua carrada, Baruch Hashem. Mas vamos entender um pouco. Vamos mais para frente. Yohanan 3,14 diz assim, ó. Agora você vai entender o que eu estou falando. Do mesmo modo que Moshe levantou o quê? A serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja, para que todo aquele que nele crê, nele confia, possa ter a vida. Baruch Hashem. Mais uma vez, agora Yohanan está colocando o Mashiach como a serpente. O que acontece nessa serpente de bronze? O povo pecou lá no deserto. E o povo estava, então o Eterno mandou algumas serpentes que os picavam. Lembram dessa história? Lembram dessa passagem? E o povo começou a morrer. E o Eterno fala assim para Moshe: Moshe, levante uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze será salvo da serpente que o picou. Baruch Hashem. Então Yohanan está dizendo assim: assim como Moshe levantou a serpente para a cura, para a salvação daquele povo, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a passagem que nós lemos agora de Vaerá, ela está nos encaminhando para a redenção de Mashiach. Olha só, 1 Coríntios 15:55. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O Mashiach, ele venceu a morte lá no madeiro. Tragada foi a morte. Onde está a sua vitória, morte? Onde está o seu ferrão? Porque o Mashiach morreu para que nós ressuscitássemos.
Baruch Hashem. Aleluia. Aquela batalha espiritual que teve no Egito, foi um prelúdio do que o Mashiach iria passar lá no Gólgota. Era a serpente vencendo a serpente do mundo, do pecado. A serpente boa de Mashiach, vencendo a serpente má do pecado do mundo. Amém? Baruch Hashem. E para terminar, Hitgalut 12, 9 ao 10. Ele é a grande serpente, também conhecido por diabo e Satã, o adversário, o enganador do mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então vi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Mashiach, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Baruch Hashem, aleluia. Então o grande dia virá, e a redenção final será a vitória do Mashiach sobre o grande dragão, Hassatã, a serpente. E aí a redenção, o mundo vindouro, ela virá para nós. Amém? Baruch Hashem, aplauda o Eterno. Louvado seja o nosso Deus, Senhor de Israel. O Eterno venha te abençoar grandemente. Que esse estudo venha abrir as nossas mentes e venha nos instruir no caminho do Eterno, para que nós estejamos firmes e fortes e juntos como uma mão só, de mãos dadas para o caminho do mundo vindouro. Amém? O Eterno abençoe a todos. Amém? Yaeb Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, ve'asem lecha, Shalom.